Quero saudar os irmãos e as irmãs na graça, na paz, na força, na unção, no amor do Espírito Santo de Deus. Uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos, nos unindo, para produzirmos juntos aquilo que o Senhor tem sobre nós, para servirmos a nossa geração. E agradeço muito o convite do presbítero Odilon, dos irmãos do Sínodo, esse privilégio de estar aqui compartilhando a palavra. O pastor Messias já nos ministrou nessa manhã, fomos ministrados no momento dos cânticos. Pastor Adilson também, uma gratidão a Deus ouvi-lo, né, no fogo, no calor, no mover do Espírito Santo de Deus também. Pastor Messias, tenho o privilégio de ouvi-lo um pouquinho mais tempo, né? Faz 45 anos, né, pastor? É uma alegria muito grande. Pastor Messias, ele falou, pastor jubilado, na verdade ele é nosso pastor emérito também, junto com o pastor Matias como jubilado, então são os pastores cheios de júbilo, né? E eu tenho o privilégio de toda quarta-feira estar junto com os dois, né? E hoje até nós estamos no momento de oração, que foi conduzido no primeiro momento aqui de manhã. Nós estávamos juntos, e aí nós nos abraçamos os três. Eu estava sentindo a falta da oração da quarta-feira, a bênção da quarta-feira, quando nós podemos, juntos, viver um pouco dessa dimensão de um evangelho na primeira pessoa do plural. A gente vive muito o evangelho na primeira do singular, né? É muito interessante, porque é claro que nós temos a nossa individualidade, nós temos a nossa pessoalidade, mas quando Deus está criando a terra, cada dia e cada ciclo que vai se formando, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, mas tem uma coisa na criação que viu Deus que não era bom. Não é bom que o homem viva só. Não é bom. Desde a criação há uma percepção da Trindade. Ele foi criado à nossa imagem e semelhança. Então, enquanto ele não estiver vivendo nessa integralidade de estar unido, reunido, com o mesmo coração, não é bom. E aí, quando o Senhor, então, cria Eva e o Senhor completa a sua criação, aí viu Deus que isso era bom. Então, assim, no meu coração, nessa manhã, e se o presbítero Odilon não tivesse pedido, eu ia começar cantando, porque eu estava aqui meio que pulando. Nós temos que cantar um cântico também, que traga essa primeira pessoa do plural, né? Muitos dos nossos cânticos, o pastor Messias comentou, o Asaf tem tido o privilégio de um convívio de longa data, participando dos momentos, diversos momentos do ministério dele. E dentre muitas conversas que a gente tem, volta e meia, a gente entra nessa conversa sobre qual é a hinologia que estamos cantando, né? O hino, o cântico que está nascendo. E a gente tem observado que tem uma expressão muito individual no nosso cântico de hoje, né? Muito eu e Deus, Deus e eu e Deus, Deus e eu. E é claro que tem essa dimensão individual, a dimensão do trono, a dimensão de estar face a face. Mas essa dimensão, ela é pequena, da dimensão do nós e Deus, do nós face a face, da primeira pessoa do plural, como eu estou dizendo. E essa frase escolhida para amanhã, do reverendo Jonas, ele tinha varianças dessa frase. Tive um privilégio de conviver com o reverendo Jonas na minha infância, né? O reverendo Jonas fez o casamento dos meus pais há 60 anos atrás. Meu pai, segundo o pastor Messias, o reverendo Jonas era o ministro da fazenda, né? Assim, eles conviviam muito intensamente. Então, a minha memória de criança era o reverendo Jonas muito em casa, e daquele jeito que quem teve de conhecer, de terno, gravata, impecável, com aquela voz. Ele não falava precisamos nos reunir. O R dele era assim, dobrado. Precisamos nos reunir. Vamos falar isso? Precisamos nos reunir. Ele puxava o R assim que ele puxava. O sotaque do R dele era no início. E ele falava assim, precisamos nos reunir, dentre umas varianças, para nos apreciar. Essa era uma das varianças que ele falava e sempre pregava isso. Precisamos nos reunir para nos unir, para produzir, para nos apreciar, para nos amar,
para nos estimar. E é o que nós estamos fazendo nessa manhã. Louvado seja Deus pela vida deste sínodo, pela iniciativa do presbítero Odilon, de todos os irmãos envolvidos na diretoria, porque é notório que tem um vento soprando, né? Tem um mover de Deus, e quando o Senhor move a nuvem, vamos recolher as bandeiras, como o pastor Adilson falou aqui, porque há uma só bandeira sobre nós. E o tema que me foi passado, esse tema comprometimento, é um tema desafiador, é um tema interessante. E logo que o presbítero John me passou o tema, de cara me lembrei de uma historinha que se conta, e que talvez você já a conheça, de um engenheiro que tinha um hábito de visitar as obras, né? Então ele naquele dia tinha resolvido visitar uma das suas obras e verificava os detalhes técnicos, se estava dentro do cronograma, se a obra estava caminhando bem no que se refere aos custos, a tudo, e ele tinha lá sempre muitas pessoas envolvidas, e aquela era uma grande obra, mas naquela manhã ele resolveu fazer uma visita um pouco diferente. Ele resolveu, durante essa visita, conversar com algumas pessoas e perguntar por que elas trabalhavam ali, né? Por que elas estavam ali. Ele chegou para um senhor de meia idade, com os seus filhos já jovens, e esse senhor respondeu assim: eu trabalho aqui, doutor engenheiro, porque eu preciso levar o leite das crianças, né? Afinal de contas, o senhor sabe os desafios que a gente tem com os filhos nessa idade, muitas despesas. Aí o engenheiro acenou positivamente: que bom, meu senhor, o senhor então está bastante motivado, o senhor está, né, a sua família é um importante impulso para o seu negócio, para a sua profissão, para o seu dia a dia, e isso é muito bom, isso é de Deus. É isso mesmo, eu preciso mesmo sustentar a minha casa. E ele seguiu um pouquinho, encontrou um jovem, um pouco mais novo, mais atento, e fez a mesma pergunta: por que você trabalha aqui, meu jovem? Doutor, eu trabalho aqui porque um dia eu vou querer ser igual o doutor. Eu quero estudar, eu quero crescer, eu quero fazer engenharia, quem sabe um dia eu esteja visitando uma obra dessa, vendo os detalhes. Que bom, meu filho, você quer crescer, você quer se desenvolver, você quer desenvolver uma carreira, se desenvolver intelectualmente, se desenvolver socialmente, ser aí alguém que tem uma expressão perante a sociedade. Muito bom. E ele seguiu andando e foi conversando com mais pessoas, até que ele encontrou um terceiro personagem, um senhor mais já idoso, um senhor mais maduro, já com seus filhos formados, já curtindo os seus netos, mas lá trabalhando firme e duro. E ele fez a mesma pergunta: meu senhor, por que o senhor trabalha aqui? E aí o senhor, tranquilamente, tirou os seus óculos, olhou para o fundo dos olhos e falou assim: sabe, doutor, nós estamos construindo esse grande hospital. Eu sei o que um hospital significa para a nossa cidade. Eu sei que aqui, doutor, vai ser um lugar onde as mamães e os papais vão rolar de rir pela chegada do novo rebento. Eu sei, doutor, que nesses corredores muitas famílias derramarão as suas lágrimas mais intensas. Eu sei que as pessoas chegarão aqui na horizontal com uma esperança de saírem na vertical. Doutor, eu não poderia perder o privilégio de contar aos meus netos: sabe, aquele tijolinho eu ajudei a colocar nas paredes desse hospital. E aí isso tocou muito o coração do engenheiro, e ele falou: puxa vida, de fato é assim, a gente tem pessoas no mesmo lugar, às vezes com o mesmo salário, às vezes com as mesmas funções, mas com uma visão de mundo, de propósito, de significado, muito diferente de um para com o outro. Eu te perguntaria: por que você se envolve na igreja? Por que você trabalha nesse lugar? Por que você está motivado a continuar?
O nível de comprometimento de um com o outro tem uma relação direta com a nossa visão do propósito, do significado, da relevância que o nosso trabalho tem, ou que esse trabalho da Igreja do Senhor tem. Às vezes a gente pode olhar, às vezes até como um ganha-pão, às vezes pode olhar como uma maneira de crescer, de se relacionar socialmente. Mas, meu querido e minha querida, nessa manhã, as palavras que já temos sido ministradas, elas nos conduzem a uma visão maior, porque há uma visão de Deus maior. E quando esta visão maior, ela entra, ela domina os nossos corações, ela inflama o nosso coração, a motivação, o comprometimento, o engajamento é de outro nível. Faz sentido isso? Faz sentido? Claro que faz, né? Muitos estudiosos de organizações, eles enxergam as diferentes reações de pessoas em relação a um projeto, em relação a uma bandeira que se levanta, a um alvo que se estabelece. Quer seja aqui para nós, essa palavra é muito útil, do ponto de vista de sínodo, de presbitérios, de igrejas locais, mas eu diria que essa palavra de hoje de manhã que nós temos ouvido é útil para a nossa vida, para as nossas casas, né, para o governo da nossa família, para as nossas responsabilidades profissionais, aqueles que exercem alguma responsabilidade profissional, para você tocar a tua casa. Essas palavras, elas fazem sentido porque são palavras da vida. E essas pessoas que estudam organizações, muitos deles, eles classificam pelo menos 3 grandes maneiras que as pessoas reagem em relação ao projeto. Níveis de comprometimento. O primeiro nível pior de todos é o chamado reprovável. Fala assim, nível reprovável. Fala assim, nível aceitável. E nível desejável. Então, o nível reprovável, eles classificaram em, vamos dizer, graduações. Os níveis reprováveis são esses, da apatia a uma não aceitação hostil, né? Ou seja, a pessoa que se levanta contra e levanta contra porque é contra, e porque se tiver um novo projeto, eu sou contra, só porque quem que fez o projeto? Foi fulano, então eu sou contra por natureza. Tem gente hostil. E, gente, isso pode acontecer na sua igreja, pode até acontecer aqui no nosso meio, né? Desses níveis mais hostis, vem aqueles que são apáticos. Então, numa manhã dessa, olhando para o relógio, que horas vai acabar? E eu vou te falar que antes das 2 eu acabo, você fica tranquilo. Né? Está apático. A coisa está acontecendo, a coisa está rolando, a coisa está pipocando e a pessoa não sabe qual é a agenda que está acontecendo. São níveis reprováveis de comprometimento, de engajamento. Ou uma não aceitação. Olha, pastor pediu, mas ele pode pedir o que quiser, que eu estou fora. Né? Tem gente assim. O que essas pessoas precisam? Fala assim, precisa de Jesus no coração. Precisa se converter para a causa. Converter para... O seu coração precisa se abrir. Né? E nós, muitas vezes, temos pessoas assim no nosso meio. E essas pessoas, muitas vezes, não somente não vão, como puxam aqueles que estão indo. Puxam os que estão indo. Um outro nível que eles classificam é o nível aceitável, né? De uma aceitação hostil, ele faz por obrigação, né? Ok, eu vou fazer porque, enfim, eu não quero perder o emprego, eu não quero perder a minha posição, etc. É aquele que vai meio empurrado, mas vai. Um outro nível que vai subindo um pouquinho, ele vê os benefícios e começa a fazer, mas ele faz até aquilo que lhe pediu. Então, ele não vai um pouquinho além, faz aquilo que lhe pediu, até um nível um pouquinho mais aceitável, que ele faz o que se espera e faz com alegria, mas ele faz também um pouquinho dentro de seus limites. Está no nível aceitável? Sim. Mas ainda não é o nível desejável. O que essa pessoa precisa? Se o primeiro precisa se converter, esse precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele está ali junto, mas está frio. Você vai falar para a pessoa que está perto de você, o Espírito Santo quer queimar as nossas vidas. Fala assim. Ele quer queimar as nossas vidas.
Nós vimos agora há pouco a palavra ministrada a respeito de comunhão e mesmo também a palavra que o pastor Messias trouxe de uma maneira global, em cima da igreja mais comprometida e talvez da fase mais comprometida da igreja na história. Era uma igreja inflamada. Para quê? Para atingir o nível desejável, o nível de participação que vai além, o nível de comprometimento que vai além, o nível que extrapola as críticas, as palavras negativas, que não fica vendo, ele simplesmente está envolvido com a causa, o seu coração está queimando, mesmo que esteja enfrentando adversidades, lutas, tempestades, ele segue, porque ele sabe a força e a atração daquele que o chamou. E nada é mais forte, mais convincente do que a voz daquele que o chamou. Nenhuma tempestade o segurará. Esse é um nível aceitável, desejável, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que todos nós queremos no nosso meio, né? No nosso sínodo, no nosso presbitério, nas nossas igrejas locais, nas nossas famílias. Ou você quer um filho como nessa graduação? Nós temos 3 filhos, Cibele e eu, vamos completar o ano que vem 30 anos de casados. A nossa filha mais velha, Ana Beatriz, Giovana e o Gustavo. E o coração nosso como pai, eu imagino o seu como pai, o seu como avô, ele bate muito forte quando eles conquistam alguma coisa, por exemplo, passa no vestibular, conclui um curso, entra no emprego, é promovido. Mas, gente, nada se compara ao pulsar do coração quando os nossos filhos, voluntariamente, espontaneamente, se mostram apaixonados por Jesus. Não tem nada que se compara a isso. Porque não tem nada que tenha valor maior do que isso. E o que a gente quer é que os nossos filhos tenham na sua vida a maior riqueza, a incorruptível, a que não pode ser roubada, não pode ser tragada, nenhuma traça vai corrompê-la de nenhum nível. Esse é o nosso desejo do nosso coração como família. Então nós queremos comprometimento com Jesus acima de todas as coisas, amando ao Senhor acima de todas as coisas e depois amando ao outro como a si mesmo. A vida resolve-se nisso. Jesus, quando vai sintetizar, ele traz isso como uma síntese do maior mandamento, a maior direção de Deus, e quando temos isso, é uma alegria só. Quando temos isso na nossa igreja, é uma alegria só. A alegria de amar o outro, de servir ao outro, mais do que falar a respeito do outro, é de lavar os pés do outro. É uma alegria muito maior. Louvado seja Deus por isso. Muitas são as maneiras que a gente pode promover a ciência ligada à administração, mais particularmente ligada à gestão de pessoas, que se empresta muito de conceitos da psicologia, especialmente da psicologia organizacional. Tenta trazer ideias, como é que então você pode aumentar o nível de comprometimento das pessoas, e vão lá. A primeira ideia corrente é a ideia da cenoura, né? Você põe lá um motivador, põe um estímulo, põe um bônus, e as pessoas vão atrás daquele bônus. E na Bíblia você vê muita coisa disso, né? Davi, quando chega, vê o filisteu, ele já vai perguntando, escuta, o que estão oferecendo para quem venceu o gigante? Parece não muito espiritual, né? Mas o fato é que o rei estava oferecendo, e ninguém, mesmo com a cenoura grande, uma motivação grande, né? Supostamente grande, o pessoal estava morrendo de medo. O medo era maior do que poderia ser um estímulo. Então, o estímulo é e continua sendo quando eu e você percebemos a vantagem que é termos uma igreja forte. Uma igreja forte, você quer levar os seus filhos onde? Seus netos onde? Você quer confiar nesse mundo doido? Ou você quer que o tratamento das nossas crianças seja a melhor ministração que se possa ter? Então, quando você como pai enxerga o benefício, né? Quando nós como líderes enxergamos os benefícios, isso sem dúvida alguma nos dá força, nos dá ânimo, nos dá comprometimento. Nós temos esse projeto tem relevância e vamos seguir nele.
Uma outra maneira é a maneira da ratoeira, né? Quem está mais longe não está vendo aqui os desenhinhos, né? Então, vou pedir para repetir, quem está longe vai ouvindo por reverberação. Apesar que tem cadeiras aqui ainda, tá? Então, você repita assim, cenoura, ratoeira. Né? Ratoeira é o seguinte, quando eu era pequeno, o meu pai tinha um gesto que eu sabia que era um negócio. Se eu fizesse arte, ele tirasse o cinto, ele fazia assim, o quê? Não acredito, dou-lhe uma, você já ouviu esse negócio assim? Lá em casa era assim, dou-lhe uma, dou-lhe duas, e a hora que chegava no 3, ele fazia assim, trac! E a hora que saía o cinto, não dava mais, já era. Não, eu vou, levantei. Não, agora, pum! Gente, ainda bem que eu levei umas cintadas. Eu não estou entrando na discussão da psicologia de hoje. Tal. O fato é o seguinte, para a minha vida, as ratoeiras, os chicotes funcionaram. Porque a vida real é assim. A gente fica lá mimando, cuidando, mas a hora que a pessoa sai para a vida, é pancadaria, tempestade, dificuldade, ladrões, de todo tipo de emboscadas que existem na vida. E aí, porque a gente não aprendeu no ambiente que tinha que aprender, quando sai aí fora, só leva. E aí fala assim, ai, Senhor, não está comigo. Claro que Ele está, por isso que Ele está. Às vezes a gente fala de fazer campanha, um dia eu cheguei com uma proposta, o pessoal não gostou muito não. Vamos fazer uma campanha de oração? Baseada em Tiago, que fala assim, irmãos, tendes por grande motivo o passardes por tribulação. Então vamos fazer uma campanha de oração para o Senhor nos conduzir na tribulação? Ninguém gostou muito. Pedindo tribulação? Ninguém gostou muito. De verdade, não há crescimento sem tribulação. Não há raízes que se aprofundem sem deserto. As nossas raízes se aprofundam à medida que precisam buscar mais água. Então, na vida real, Deus sabe muito bem usar essas emboscadas, essas armadilhas, esses desertos que tem. E isso, o que aparentemente derrubaria, nos levanta. Então, quando eu e você entendemos que as adversidades também contribuem a favor, a nossa vida se compromete ainda mais. Eu quero te fazer uma pergunta, seja sincero comigo, não precisa responder em voz alta. Quais foram as tuas orações mais fervorosas? Foram na bonança ou foram nos desertos? Não tem dúvida. Uma vez eu fui sequestrado e no sequestro estava junto a minha mãe, a minha esposa e 2 filhos. Como é que você acha que foi a minha oração naquele momento? Eu olhava para o lado, estava a minha mãe, a minha esposa e 2 filhos. Se pudesse juntar num pacote de valor, eu acho que não tinha nada mais valioso. Quanto maior a luta que eu e você passamos, maior é a intensidade da nossa oração, de nós estarmos centrados no que vale, no que tem interesse. O comprometimento nosso cresce em níveis muito mais profundos. Uma terceira maneira que o pessoal fala é o seguinte, não é nem cenoura e não é nem chicote. Nós podemos nos comprometer pela norma. O que é isso? A hora que eu cheguei hoje aqui, antigamente se usava muito chapéu, né? Cheguei com chapéu. Quando se usava chapéu antigamente, e você chegava no ambiente fechado, todo mundo dava uma olhada, aí você lembrava que tinha que tirar o chapéu, né? Eu vim com o meu chapéu para não precisar usar o chapéu dos outros para fazer cortejo, viu? Então, a gente tirava, porque o olhar da turma já conduzia a um comprometimento. Opa, não, é verdade, eu tenho que tirar o chapéu. Hoje, nos dias de hoje, se você vai numa lanchonete lá em Londrina, por exemplo, um Hobbes da vida, um Arnaldos da vida, a hora que você acaba de comer o sanduichão lá, cachorro quente, você levanta e vai embora e deixa tudo lá. Mas se você vai no McDonald's, o que acontece? Acabou de comer, você pega a bandeja, faz o quê? Leva no lixo. Você não tem desconto por isso, então não tem nenhuma cenoura. Olha, joga o lixo no lixo, você vai ganhar torta de maçã, né? Não tem.
E também ninguém sai lá te dando bronca, chega, escuta, você vai embora, olha lá, o teu lixo está lá. Não, volta, ninguém. Só que você fica constrangido, está tudo limpinho, todo mundo fazendo isso, o que naturalmente acontece? Você vai fazer. A vida de oração, ela não é gerada por imposição. Você quer que a tua família ore? Ora! A vida de adoração, ela não é gerada por a gente querer simplesmente trazer na força as pessoas. Se você tem uma vida de adoração, aquela vida vai gerando uma norma, vai sendo imitada. A gente imita mais do que tem consciência. Então, se a gente imita mais do que tem consciência, o que nós precisamos para gerar comprometimento a partir de nós sermos totalmente comprometidos com a nossa vida, com as nossas finanças, com tudo que temos com o reino de Deus. Porque isso e esse comprometimento, ele vai invadindo e vai gerando um padrão, vai gerando uma norma de tal sorte que fica feio. Fica perto, sem ser comprometido. Sabe que não tem aquelas situações que às vezes assim, tipo assim, um pastor chega, e vamos mudar de assunto que o pastor chegou, né? Gera um certo constrangimento. Algumas pessoas pisam no ambiente, eu não estou falando por uma aparência de santidade, uma cara de crente. Algumas pessoas pisam no ambiente e a conversa muda de tom, não é verdade isso? Muda de tom, porque gera um padrão, gera um vento, gera uma inspiração que vai envolvendo todo mundo. Isso é tremendo. Uma outra maneira é a maneira da dívida. Então, repita assim comigo: cenoura, ratoeira, norma, dívida. Dívida é o seguinte, qual que é o propósito da dívida? Você serve. Isso pode ser feito para qualquer um desses, do lado positivo ou do lado negativo. Estou colocando do lado positivo. Você serve uma pessoa com um coração aberto, com um coração sincero, e a hora que você precisa da pessoa, ela vai responder, não vai? Não é válido quando a gente serve querendo prendê-la, querendo gerar isso. Mas quando alguém nos serve de coração, a gente fica com um sentimento de dívida para com a pessoa. É interessante quando pais amam e servem os seus filhos, é muito natural que na sua velhice os seus filhos cuidem deles. É um ciclo da vida, é um ciclo de comprometimento. Então o serviço, quando Jesus, sendo o mestre de todos, vai e lava os pés, ele está mostrando um caminho seguro. Meus amados discípulos, eu estou servindo vocês. E ali mostra claro o constrangimento, né? Pedro foi a figura que se mostrou constrangido, não queria, depois queria que lavasse tudo, aí leva uma bronca porque se não quisesse não ia ter parte, mas não precisava lavar tudo também, né? Pedro é uma figura. Pedro é uma figura. Mas nesse relacionamento Jesus fala, eu estou fazendo isso para que vocês façam o mesmo. O serviço feito com amor, feito com desprendimento, gera comprometimento das pessoas. O amor gera comprometimento das pessoas. Então, essas maneiras, elas são muito úteis. Aqui eu coloquei tirania, mas talvez a palavra melhor seja o seguinte, uma outra maneira que acontece, então repita assim comigo, cenoura, ratoeira, norma, dívida, inimigo comum. Olha aqui comigo. Os dois irmãos brigam em casa. Aí chegam na escola. Aí vem uma turminha para brigar com o irmão mais novo. O que acontece com o irmão mais velho? Ele chega super-herói. Lá em casa eles brigaram, mas aqui na escola você é meu irmão. Aí a escola vai competir com uma outra escola. Eles vão disputar. Para quem que aqueles que brigaram na escola vão torcer? Para a sua escola, para o seu time. E aí vão fazer de tudo, vão gritar, vão outro time, né? Aí aquela escola com a outra escola se junta num time da cidade.
e vão disputar o campeonato com outra cidade. O que acontece com aqueles que se rivalizavam? Eles têm comunhão, né? Se juntam porque eles possam ter um adversário em comum. Isso me dá esperança para os corintianos de hoje abençoar os palmeirenses de hoje. Não vai os seus adversários, né? Tinha que mexer um pouquinho com os corintianos, né? Hoje eu quero ver quem que é corintiano crente. Aleluia! Porque nós temos um inimigo em comum e não somos nós. A nossa luta não é contra carne e sangue. E você quer saber alguma coisa que compromete muito? É quando a gente tem um claro discernimento do inimigo comum. Porque enquanto nós não temos a clareza de quem é o nosso inimigo, a gente fica se degladiando internamente. Quando Davi compõe aquele lindo salmo, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, sabe o que me vem ao coração? Me vem ao coração um poeta, um rei guerreiro, que sabia identificar em primeiro lugar quem que era inimigo e quem que não era. E aí ele tem uma grande alegria em ver o seu povo junto. Porque o seu povo junto vencerá o inimigo. O seu povo brigando entre si já é presa do inimigo. E o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas casas, o inimigo dos nossos filhos, o inimigo dos nossos casamentos, o inimigo das nossas amizades, ele quer matar, roubar e destruir, a gente sabe disso, mas se nós não nos unirmos, não nos comprometermos uns com os outros, nós seremos derrotados nessa vida. Jesus já conquistou tudo que era necessário para que tenhamos toda a vitória, mas essa vitória ele mesmo conquistou, a unidade do seu povo, o mesmo coração, o mesmo sentimento, a mesma palavra, a mesma direção, a mesma guerra, para que tenhamos vitória em todas as nossas famílias. Comprometimento tem a ver com entender o inimigo comum. E por último, como é que consegue o comprometimento da turma? Repita assim comigo: cenoura, ratoeira, norma, dívida, inimigo comum e coração. Fala assim, coração, ninguém falou? Coração. Fala para a pessoa que está perto assim de você: eu quero mais do teu coração em mim. Ei! Nós fomos ministrados agora há pouco. Mesmo coração, mesmo sentimento, afinado. O pastor Messias falou o texto de Mateus 18, quando dois de vós concordarem, fala assim, concordar. A palavra no original, ela é sumfonos, soma sumfonos, som. De onde deriva a palavra sinfonia. Então, se dois de vós concordarem, sinfonizarem, tiverem o mesmo coração, vocês podem pedir o que quiserem. Para a gente se sinfonizar um com o outro, a gente tem que estar sinfonizado com Deus. Não tem sinfonia aqui, se não tiver aqui. E aí a nossa oração, ela é precisa, ela é eficaz, ela é pontual, porque a gente vai estar comprometido com o coração de Deus e com o coração do outro. Não tem erro. O mesmo coração é a maneira mais forte de a gente se fortalecer no comprometimento e estar se comprometendo ainda mais para o Senhor derramar os céus sobre as nossas vidas, abrir mesmo as janelas dos céus. A restrição do que Deus já preparou e ainda não está derramando quando não há o mesmo coração. Muito bem. Como é que Jesus conseguiu o comprometimento da turma? Porque aqui a gente viu algumas teorias que existem em administração, eu estou traduzindo numa linguagem mais assim acessível, né? Mas me interessa ver Jesus. E quando eu estava meditando sobre isso, eu fui vendo na Bíblia uma série de histórias maravilhosas, de momentos que o povo viveu muito comprometido, mas nenhuma delas se compara
ao momento de Jesus com os seus discípulos. Então eu comecei a me fazer a seguinte pergunta: como é que Jesus se comprometeu ou gerou o compromisso com os seus discípulos? E eu vou citar alguns itens aqui, alguns versículos, que eu quero que você pegue, depois você vai guardar e vai refletir para que a gente viva. E esses versículos e esses textos, a gente pode vivê-los na nossa família, na nossa igreja local, no nosso presbitério, no nosso sínodo. A primeira coisa que Jesus fez nesse entendimento que eu quero compartilhar, isso são alguns, né? Tem outros princípios que vão poder ser observados, é que Jesus escolheu os seus discípulos. A palavra do Senhor fala lá em Lucas, no capítulo 6, versículos 12 e 13. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus 12 discípulos, e escolheu, os seus discípulos, melhor dizendo, e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. O processo desse comprometimento nasce com a escolha de Jesus. Jesus, ele soube muito bem, ele já tinha muitos discípulos seguindo. Ali ele tinha pelo menos uns 70 que estavam bem próximos, mas ele precisava selecionar 12. E ele vai lá, ora, ele passa uma noite em oração, porque aqueles 12 ele estaria investindo um tempo, um coração diferente, por sua vez estaria investindo em outros, e assim ia encadeando. O comprometimento ele não conseguia ter com toda a multidão. E é uma ilusão achar que a gente vai conseguir níveis de comprometimento nos relacionando com multidões ou nos relacionando com muitas pessoas. E aí, inclusive, dentro dos 12, ele vai para 3, que ele tinha ainda mais comunhão, mais tempo juntos. Né? Então, começa ali pela escolha. Mas Jesus vai para um outro nível. Esses seus queridos, amados irmãos, discípulos, ele os torna amigos. Fala assim comigo: foram escolhidos e tornaram-se amigos. João 15, Jesus fala, ó, já não chamo servos, mas eu vou chamar amigos. Eles passaram a participar da intimidade do coração de Jesus. Amigos compartilham coisas íntimas, compartilham coisas do coração, compartilham confidências, compartilham lutas, compartilham detalhes da família, da vida. Amigos comem juntos, dão risada juntos, choram juntos. Não há comprometimento sem comunhão, sem amizade. Amizade sincera, não simplesmente visando uma produção, mas visando o coração, visando o bem-estar do outro, estar junto e olhando não somente as palavras, mas vendo o brilho nos olhos, vendo os micromovimentos da face. Você não consegue ver os micromovimentos à distância. Eu não consigo enxergar meu irmão Semir, que está lá no último lá. Não consigo enxergá-lo muito bem daqui, porque está longe. Mas quando a gente está perto, e essa amizade, Jesus traz isso, ele está construindo uma comunidade que vai ter um nível de comprometimento ao extremo de enfrentar a espada, pela causa, pelo coração, pela missão. Além da amizade, Jesus, ele traz o ensino. Repita assim comigo: foram escolhidos, tornaram-se amigos, foram ensinados. É muito interessante porque a gente vai lendo ali, na palavra de Deus, a aproximação, eles o chamavam de rabi, então havia um respeito, havia um reconhecimento. Jesus, como líder, ele tomou uma posição natural de mestre. Lá em Lucas 11:1, a gente vê uma das chegadas dos seus discípulos, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. A relação mestre
e discípulo era uma relação já comum naquele Antigo Oriente, mas eles viam em Jesus, eles queriam aprender o que Jesus fazia. O ensino não era meramente no nível cognitivo, não era meramente em, olha, é assim que tem que ser. Porque a pergunta do discípulo é assim, e por que então você não vive? Se é assim que tem que ser, por que você não vive? O ensino é com a vida, o ensino é não só com palavras. E aí é um desafio muito grande, é um desafio aos pastores, é um desafio aos presbíteros. Nós somos chamados para sermos exemplo aos fiéis, modelo aos fiéis, como pais, como profissionais, na nossa vida inteira. Porque senão nós seremos talvez uma boa caixa de ressonância de algo que não é vivido. Somos articulados, somos até capacitados em transmitir e excelentes comunicadores de alguma coisa que nós não estamos vivendo. E o comprometimento um com o outro, ele vem então do ensino, e como nós falamos de uma igreja cheia do Espírito, os dons sendo distribuídos, o ensino será também distribuído. E naquilo que um ou que outro vai tendo vitória, vai se tornando cheio do Espírito Santo, vai ministrando mutuamente as nossas vidas, nós codependemos uns dos outros, para aprendermos do mesmo Senhor, aquilo e aquela vida que Ele tem para as nossas vidas hoje. Mas o ensino gera comprometimento. Outro fator em Jesus é o envio. Repita assim comigo, para a gente ir gravando, né? Foram escolhidos, tornaram-se amigos, foram ensinados e foram enviados. Capítulo 10 de Lucas. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde eles estavam para ir. Capítulo 10 de Lucas, ele vem depois do capítulo 9. Você fala assim, uau, o 10 veio depois do 9. Essa é a revelação. O capítulo 9, você vê os discípulos em plenitude de ensino. Eles encontram pessoas falando em nome de Jesus e João, discípulo do amor, já vai lá e fala, Jesus, quer que a gente mande fogo do céu? Eles não são dos nossos. Ó, crente! Viu? Discípulo de Jesus. Já estavam andando com Jesus ali, comiam junto, dormiam junto, viajavam junto. Mas parece que não estava aprendendo. Você vai falar para a pessoa que está perto de você assim, há esperança para nós. Fala para ela assim, há esperança para nós. Discípulos tiveram que aprender. Capítulo 9, ele vai mostrando essas trombadas. Eles não conseguem expulsar um demônio. Dá um show. O demônio dá um show. Aí eles aprendem. E quando eles aprendem, Jesus envia, Jesus direciona, Jesus fala, o caminho que a gente vai seguir é este, é este, é este, é este. Há uma única voz que dá uma direção, e quando a gente tem muitas vozes dando direção, e eu falo, sou ponto de vista de um conselho, de um presbitério, de um sínodo, a coisa se dispersa e não gera comprometimento. Mas Jesus ali, ele vai dando um direcionamento claro, meus irmãos, é nessa direção que nós vamos. Eles fazem isso debaixo de oração, Jesus é cheio do Espírito Santo de Deus, e na nossa igreja local, se nós não tivermos isso, a coisa se dispersa. E Jesus então os envia claramente, eles já estavam aprendendo, e eles vão seguindo toda a instrução, a maneira de entrar na casa, a maneira de ir de 2 em 2, naquilo que o Senhor estava enviando. Mas Jesus fica na retaguarda, fala assim, foram escolhidos, tornaram-se amigos, foram ensinados, foram enviados e receberam intercessão. Jesus, ele está na retaguarda, mas os seus discípulos estão presentes na sua oração. Ele se contorce pelos seus discípulos. Pedro, o inimigo quer te cegar, quer te levar, mas eu roguei por ti. Eu tenho rogado por você, eu tenho levantado nas madrugadas, Pedro, eu tenho intercedido pela tua vida.
assim que Jesus fez em relação aos seus liderados. Não tem comprometimento sem intercessão. Não tem comprometimento sem nós nos dobrarmos diante daquele que cuida de nós, do nosso maior pastor. Jesus, eu já falei, ele também faz um serviço. Então, foram escolhidos, repita comigo, tornaram-se amigos, foram ensinados, foram enviados, receberam intercessão e foram servidos. Jesus os serviu com as suas mãos, com as suas palavras, suprindo as suas necessidades, estando presente, com as suas intercessões, mas Jesus foi muito além, o serviu com a sua própria vida. Né? Não há amor maior do que este, de dar a vida. Jesus serviu até o fim. Louvado seja o Senhor, né? Porque Jesus serviu como expressão completa também do seu amor. Fala assim, foram escolhidos, tornaram-se amigos, foram ensinados, foram enviados, receberam intercessão, foram servidos e foram amados. Jesus tinha prazer em ouvir as suas histórias. Pensa aqui comigo, no Senhor dos Senhores, parando no tempo, na história, na geografia, para ouvir a história de uma mulher, o choro de uma outra, ouvir os dramas, ouvir. Jesus amou ouvindo, Jesus amou simplesmente abraçando, né? As crianças são trazidas, ele as toma no colo. Jesus amou, é essa sinfonia de amor e exalando esse bom perfume desejável de todos nós. No reino de Deus não há comprometimento fora do ambiente de amor, porque o reino de Deus é ambiente de amor. O reino de Deus é amor, o coração de Deus é amor, tem que zelar amor, o amor que se manifesta no respeito um ao outro, na palavra um ao outro, na maneira de se dirigir um ao outro e a respeito do outro, principalmente, na ausência do outro ainda mais. Amor, amor o tempo todo. Repita assim comigo, foram escolhidos, tornaram-se amigos, foram ensinados, foram enviados, receberam intercessão, foram servidos, foram amados e foram cheios do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Ele deixou esse caminho. E eu louvo a Deus porque os textos que me precederam foram de Atos. Justamente do capítulo 2. E eu estava aqui no meu coração, falei, louvado seja o Senhor, porque é a maneira que eu vou fechar. São 8 itens. Eu ia fazer 54, mas eu acho que a gente não ia chegar lá. O Senhor sabia que só há um jeito de ter um comprometimento sustentável na sua igreja. É com os corações inflamados pelo seu Espírito. Tem que ter luz aqui e tem que ter chama aqui. Tem que ter cognição, mas tem que ter paixão. Tem que ter uma boa palavra, sim, temperada a todo tempo, mas tem que ter uma unção de Deus, que só vem de Deus. Tem que ter o melhor da nossa inteligência, das nossas aptidões, da nossa capacidade, mas tem que ter o melhor dos céus junto. E quando o Senhor, então, os deixa, e deixa a recomendação clara para eles esperarem, aguardarem, reunidos, unidos, Ele está se referindo a este vento impetuoso que viria para nunca mais deixar-nos como igreja. Se nós não estivermos como igreja, como sínodo, como presbitério, como igreja local, como famílias, como pessoas, como líderes, presbíteros, presbíteras, pastores, pastoras, líderes dos mais diversos, você que ainda está começando o ministério, se nós todos não estivermos cheios do Espírito Santo, a gente não aguenta nada. Porque não é no braço, não é na força, não é no melhor plano, ou mesmo na melhor intenção, mas é na força do Espírito Santo de Deus que essa obra é feita.
E é por essa razão que eu creio que hoje, nessa manhã, a gente já fez isso, mas o nosso desejo maior é pedir mesmo: Senhor, toma a tua igreja, visita a tua igreja, visita os nossos corações, leva-nos, como cantamos hoje de manhã, leva-nos ao primeiro amor de novo, leva-nos a este caminho, porque não é na força do nosso braço, mas é na força do teu Espírito. Assim foi com a igreja dos dias de Jesus, é assim que a sua igreja vai ser até a sua volta, o seu retorno. A igreja só vai crescer, só vai prosperar, só vai realmente cumprir integralmente a sua missão, se ela estiver debaixo da nuvem, debaixo da unção, da densa presença do Espírito Santo de Deus sobre os nossos corações. Amém? Quero te convidar para ficar em pé. Essa palavra que eu queria deixar contigo. John Wesley, ele tem aquela famosa frase, que ele disse: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Dá-me 100 homens comprometidos com Deus, comprometidos uns com os outros, e nós vamos abalar o mundo. E nessa manhã eu creio no meu coração que o Senhor está incendiando os nossos corações, para sonharmos esses que são os sonhos de Deus. Jesus fez isso com seus 12 discípulos, e ainda dos 12 caiu um, depois veio outro, para abalar a história do mundo. Mas a boa notícia, Ele continua fazendo isso nos nossos dias de hoje. Quero te convidar a fechar os seus olhos aí, onde você está, e nessa manhã, você pode aí orar, começar a orar voz ao Senhor, abra os seus lábios e ore, e se consagra ao Senhor, e ore ao Senhor, se jogue, se lance na presença dEle, mostre o teu desejo: Senhor, se eu não for cheio do teu Espírito, Pai, a minha obra, ela não se sustenta, por isso talvez muitos estejam cansados, por isso talvez você esteja sobrecarregado. O Senhor quer te encher, para que a obra venha dEle, no jeito dEle, na força dEle, na inteligência dEle. Então coloque-se mesmo diante do Senhor e clame: Senhor, eu preciso ser cheio do Teu Espírito Santo. Nós estamos aqui reunidos, ó Pai, nós estamos reunidos como aquela Tua igreja estava no cenáculo, retornando ao cenáculo, retornando àquele lugar onde os nossos olhos se voltam para os céus e aguardam, e esperam aquilo que nem sabemos, mas esperam aquilo que tem sido prometido, e aquilo que já foi derramado, aquilo que já está em nós, aquilo que de certa forma tem sido sufocado ou esfriado. Pai, nós pedimos perdão às vezes que nós desonramos o Teu Espírito, às vezes que nós não Te consultamos, não buscamos a inspiração que vem de Ti, a direção que vem de Ti, o fogo que vem de Ti, Senhor. Ó Pai, nós Te louvamos nessa manhã porque estamos reunidos como sínodo, porque nós cremos que estamos aqui unidos, estamos reunidos para, Senhor, o Senhor derramar de uma maneira intensa o Teu coração sobre nós, para que todo o fruto que gerar dessa reunião e das nossas vidas, das nossas igrejas, dos nossos presbitérios, seja mesmo para dignificar e honrar o Teu nome, Pai. Ó Pai, dê-nos as capacitações que vêm do Teu Espírito, dê-nos os dons que vêm do Teu Espírito, dê-nos o fruto que vem do Teu Espírito, para nos fazer andar na dimensão do Teu Espírito, amando, honrando, nos alegrando, ó Pai, um ao outro e principalmente ao Senhor. E assim, Pai, o mundo verá, e o mundo virá, o mundo sedento e descobrirá onde encontra a água da vida. Louvado seja o Teu nome, porque o Teu Espírito se move sobre as nossas vidas, para que sejamos luzeiros no meio desse caos, e para que sejamos mesmo, Senhor, um sal que dá um sabor, uma água que refrigera, que sustenta, que alimenta. Pai, fortaleça os pastores aqui presentes. Às vezes se desanimam, às vezes se cansam. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço fortalecimento a todos os pastores e pastoras aqui presentes, para que mesmo tenham, Senhor, um ânimo que vem dos céus, que excede o entendimento, que vai além das circunstâncias, para perseverarem na obra que o Senhor tem chamado. Mas também eu peço a Tua bênção sobre os presbíteros e presbíteras aqui presentes, sejam homens e mulheres cheias do Teu Espírito.
ó Pai, capacitadas por Ti, cheias do Teu vigor, do Teu amor, do Teu ânimo, para que a Tua obra em cada igreja seja mesmo fortalecida. Tenha misericórdia de nós e sopre sobre nós o Teu sopro, o Teu vento, o Teu Espírito, em nome de Jesus. E toda a igreja diga: amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor.